Bom, pessoal, no dia 9 de outubro de 1982, deixava o mundo uma pessoa que escreveu uma obra bem interessante, não tão longa quanto a do seu pai, mas interessante e profunda, Anna Freud. Anna Freud, claro que caminhava sob a sombra do homem que era seu pai, Freud, mas teve seu brilhantismo próprio. Escreveu um livro maravilhoso e que as pessoas muitas vezes se perdem e perdem do conteúdo do livro, se interessando apenas pela evolução da discussão. Esse aqui é um livrinho. Nós temos ele na plataforma, a discussão sobre ele. O pessoal que fez a formação pelo percurso já estudam sobre ele. E o pessoal que não fez a formação pode, na plataforma, acessar, buscar o acesso da leitura desse livro. Eu fiz umas 3, 4 leituras com meus alunos sobre o ego e os mecanismos de defesa, mas quando eu fiz toda a minha formação teórica, eu discutia isso por meio de compêndios, por meio de outros autores que falavam disso. E eu confesso para vocês que o original é muito melhor. Ler Anna Freud sobre isso é muito superior a ler qualquer outro teórico posterior a ela. A gente vê como é que ela vai engendrando, construindo o conhecimento disso. Se você não leu esse livro, que é um livro pequeno, não é um livro longo, né? Talvez vocês não encontrem para comprar, algumas vezes costuma esgotar as edições, e 120 páginas apenas, né? Uma letra gostosa de se ler e uma leitura muito agradável, né? Ela vai construindo, ela vai discutindo. Tudo bem, ela nos encaminha muito para a psicologia do ego, aqueles que têm uma certa aversão à psicologia do ego, talvez tenham uma certa resistência em ler, mas ela fala do ego que se defende. Ela nos propõe estudarmos o ego. E claro que a base da Anna Freud está em Freud, está no próprio pai dela, quando ele vai colocar que o ego se defende. Freud fala sobre a repressão, vai nos falar sobre a resistência, o processo da transferência. Ele vai construir tudo isso aqui com outra linguagem. Quando você lê sobre a ansiedade e os sintomas que se formam a partir dela, quando Freud vai escrever sobre isso, ele está falando sobre os mecanismos de defesa. E ele está falando disso. Só que Hannah categoriza isso. Ela cataloga isso. Ela começa a dizer como é que se constrói. Ela vai observando crianças e vai vendo nas crianças. Então ela não coloca esse negócio, temos 9 mecanismos de defesa e talvez 10. Né? Ela não vai colocando nesse formato. Ela diz assim, olha, eu vou trazer para vocês alguns, só que eles se derivam, eles se misturam. Dois se somando se formam um terceiro, os 3 se juntando formam um quarto. Você não tem um mecanismo de defesa puro. E ela vai colocando isso nas idades da criança. Então, no livro dela, ela começa, como o primeiro capítulo, assim, a teoria dos mecanismos de defesa, e coloca o ego como observador. Então, assim, o ego como sede da observação. Depois, a aplicação da técnica analítica ao estudo das instâncias psíquicas. A operação defensiva do ego, consideradas como objeto de análise. Os mecanismos de defesa, capítulo 4. E depois ela fala sobre a orientação dos processos de defesa segundo a origem da angústia e do perigo. Então, assim, eu me defendo, mas defendo de quê? Em que contexto? Em que origem? Ela começa a fazer isso tudo naquilo que ela chama de parte 1, que é a teoria dos mecanismos de defesa. Aí depois, na parte 2, ela vai falar sobre exemplos de evasão da dor. De uma dor que pode ser objetiva ou de um perigo objetivo. É começar a falar sobre os estados disso, né? E aí ela começa a destrinchar os mecanismos. Negação em fantasia, negação em palavras e atos, restrição do ego. E aí na parte 3 desse livro dela, ela vai trazer exemplos de dois tipos de sofrimento, de dois tipos de defesa. Vai falar sobre identificação com o agressor e uma forma de altruísmo. E na parte 4, as pessoas que trabalham principalmente com adolescentes, ou os pais que têm filhos adolescentes, precisam compreender esse momento e que muitas vezes as pessoas falam, a puberdade, a noção de adolescência é muito novo. Sim, é novo. Mas a Anna Freud escreve ali, em 1936, sobre as motivações de todo o comportamento do adolescente. Ela coloca no local certo de que a sexualidade não começa na adolescência, ela começa no nosso nascimento.
A nossa erotização começa no nascimento, mas na puberdade isso é reavivado, é trazido de volta. E aí ela vai dizer assim, o ego e o id na puberdade. E depois a angústia pulsional durante a puberdade. E acaba discutindo muito sobre o comportamento rebelde dos adolescentes. Então, se você quer compreender mais crianças e jovens e adolescentes, e se você quer compreender mais sobre os mecanismos de defesa do ego, leia esse livro dessa mulher que morreu aos 87 anos, enriquecendo a psicanálise, fortalecendo os nossos elos, construindo toda uma teoria e mostrando que é possível ser psicanalista discordando de outros psicanalistas, que a psicanálise não é unívoca, como a nossa psique também não é unívoca, estamos divididos dentro de nós mesmos, isso gera nossa angústia, não porque somos coesos, mas pelo contrário, porque somos incoerentes. A psicanálise não poderia ser diferente. E ela também é incoerente, ela não é coesa. Temos os kleinianos, que se derivam a partir do pensamento tanto da Ana Freud, temos os kleinianos que se derivam, de certa forma, se opondo aos pensamentos da Ana Freud, temos os freudianos que acabam se vinculando a Ana Freud e derivam para a psicologia do ego, temos o grupo dos lacanianos que se estruturou a partir de uma crítica de Lacan a forma como a psicanálise estava conduzindo o pensamento de Freud e propõe um retorno, uma discussão novamente dos textos de Freud, o retorno a Freud. Nós temos todos esses caminhos sendo construídos e continuamos sendo psicanalistas com todas essas divisões. A psicanálise é tão neurótica quanto nós neuróticos somos, mas vale a pena ler os mecanismos de defesa do ego. Por isso eu pergunto para você, nesse fechamento de semana, você já leu esse texto? Ler as obras de Freud é muito importante. Ler as obras de Lacan é muito importante. Lermos os clássicos como Fênix, que a gente está lendo nas quintas-feiras, é muito importante. Lermos Karl Abraham, que eu já li com um grupo e pretendo voltar para uma discussão sobre esse texto no futuro também, tem uma relevância muito grande. Você já leu Ana Freud? Já leu sobre a forma como ela lida com a infância, o que ela fala da criança, sobre a análise das crianças, como é que ela desvenda os mecanismos de defesa a partir das crianças que ela atendeu? A partir de sua formação, Ana Freud, que é considerada uma pedagoga, mas na verdade não teve uma formação acadêmica, por conta do contexto sócio-histórico naquele momento, que não era médica, que não era uma psicóloga, e era uma psicanalista que revolucionou a psicanálise. Vale a pena. Desafio você. Apenas 120 páginas. Teve uma dificuldadezinha? Vai na plataforma. Na plataforma você tem esse material dissecado, lido. Acho que são mais ou menos 12 a 13 encontros, dando um total de quase 20 horas de leitura desse texto, de discussão. Muda a nossa forma de enxergar as defesas, de enxergarmos a clínica, de enxergarmos a angústia humana. Um abraço para todo mundo, espero ter instigado você a ler esse livro, a visitar a plataforma e a percorrer toda essa história dessa mulher maravilhosa, Ana Freud, que tem uma história polêmica, uma história apaixonante, um problema de viver sob a sombra de um gigante que era seu pai, mas não perder da sua grandeza, da sua nobreza, do seu olhar teórico e da sua própria singularidade. Até mais.